Fala, povo de Deus, graça e paz. E aí, firme e forte? Aleluia! Que bom estarmos juntos, amém? Em mais um vídeo aqui. A gente tem sido grandemente abençoado e acrescentado através desse livro, né? Curso de Estudo da Fé Bíblica. É um livro que veio de fato para aumentar a sua fé, para fazer você progredir, crescer na palavra de Deus. Então, se você não adquiriu ainda, você pode clicar no link aqui na descrição e fazer a sua compra, adquirir esse livro. Como eu tenho falado em todos os vídeos, né? Não ganho nada, amém? A não ser o seu crescimento, o seu avanço e o seu progresso, amém? Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você não é inscrito aqui no meu canal, pelo amor de Deus, por favor, se inscreva, ative as notificações. Se gostar no final, deixa aí o seu gostei para que juntos possamos alcançar a vida de mais e mais pessoas com a palavra da fé. Se você não compartilhou esse vídeo ainda, tá perdendo tempo, amém? Compartilha com pessoas que você ama e também com aquelas que você não ama tanto assim. Você tem a oportunidade agora mesmo de enviar esse vídeo nos grupos de WhatsApp da sua família, do seu trabalho, se assim você puder. Enfim, cada grupo que você faz parte, queridos, é um ambiente que você pode ser um instrumento de Deus para salvar vidas, amém? Então vamos lá aqui para o capítulo 19, capítulo importante, viu? Aqui, na verdade, como eu tenho falado sempre, né? Eu vejo uma coisa importante e interessante nesse livro. O irmão Reagan, ele acaba nos ensinando por meio da repetição. Então você vai ver ali, já a partir do capítulo 10, capítulo 11 ali, a gente vai vendo que os conceitos que ele vem trazendo desde os capítulos anteriores, ele acaba repetindo, repetindo e repetindo. Claro, trazendo sempre uma percepção a respeito daqueles versículos ali que nos acrescentam e nos enaltecem muito. Amém? Você percebeu já? Antes de eu entrar aqui no assunto, eu lembrei de algo aqui. Você foi abençoado com o vídeo anterior? Se você não foi, pare agora mesmo esse vídeo, vai lá na minha playlist e acompanha o vídeo anterior que foi muito bom. O profeta Brad Fluke trouxe aqui uma mensagem inspirada, não é, pelo Senhor e foi muito reveladora. Amém? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você percebeu já em algum momento da sua vida que a sua fé não tem desenvolvido, não tem crescido, não é? As respostas não têm chegado? Pois então, você tem colocado em prática cada um dos ensinamentos que eu tenho colocado, que eu tenho expressado aqui, que eu tenho ensinado aqui nesses vídeos? Se não, você tem que parar agora mesmo, ir lá para o primeiro vídeo, queridos, e começar a ouvir mais uma vez, porque eu vou te falar uma coisa, a palavra de Deus funciona. Nesse capítulo, o irmão Reagan, no capítulo 19, ele fala sobre a confissão traz a posse. Nós falamos muito sobre isso já e mais uma vez a gente vem aqui, queridos, para incentivar você a confessar a palavra de Deus. O texto base aqui que ele usa, aqui está no livro de Marcos, capítulo 11. Claro, a gente já abriu bastante, não vale mesmo a pena, na verdade, a gente abrir mais uma vez. Marcos, capítulo 11, aqui no verso 23, assim, ó. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto é oração pedides, crede que recebeste, e será assim convosco. Então você observa aqui a ênfase no falar. A Bíblia diz que é muito importante crer, amém? Mas também é muito importante confessar e falar a palavra de Deus. Afinal de contas, a fé, ela é alimentada pela palavra, ela é exercitada por meio da prática e ela é expressa por meio da confissão. Quando nós confessamos verdadeiramente a palavra de Deus, mesmo antes de ver, entramos na realidade do que Deus realmente já nos concedeu em Cristo Jesus. Eu separei aqui esse capítulo 19, né? Eu separei aqui ele em 11 tópicos que inclusive são citados, né, pelo irmão Reagan no capítulo 19. Queria que você olhasse para a tela. Eu vou entrar agora no tópico de número 1. Aleluia! Ele fala aqui, ó, sobre a importância de se alimentar e exercitar a fé. Lembra lá o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, no verso 17? Você lembra lá? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra
de Deus. A fé cresce pela palavra, mas ela se fortalece quando ela é praticada. Então, nós precisamos ler, meditar e confessar a palavra de Deus diariamente, para que assim venhamos, possamos viver tudo aquilo que a palavra de Deus prometeu para cada um de nós. Olha o ponto número 2 aqui, ó. Deixa eu compartilhar com você aqui a minha tela. Vamos lá, ponto número 2 aqui, nesse capítulo tão interessante, tão importante, exercitando a própria fé. Você lembra lá o que a Bíblia diz, por exemplo, aqui, eu quero abrir esse contexto aqui, eu quero abrir juntamente com você, tá? Tiago, no capítulo 1, esse versículo aqui é um versículo que eu abri pouco ao longo desse livro. Tiago, no capítulo 1 e no verso 22. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, amém? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, queridos, é muito importante a gente não ser somente um ouvinte da palavra. Quantas pessoas estão indo para a igreja e elas simplesmente ouvem a palavra e quando saem da igreja, elas não praticam a palavra de Deus, né? A fé, ela precisa ser usada diante das adversidades, dos problemas, dos desafios. Em vez de a gente murmurar, a gente precisa mesmo confessar a nossa vitória em Cristo. Então, quando a Bíblia fala aqui, olha o que diz aqui o versículo, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, é justamente isso, é a gente colocar a palavra de Deus em prática por meio da confissão, por meio de um posicionamento em cima da palavra de Deus e não abrir da palavra por nada nesse mundo. Vamos para o ponto número 3 aqui, aleluia, ele compartilhou com a gente, e diz assim o ponto número 3, temos porque cremos. Olha aí, tão simples, Temos porque cremos. Nós já abrimos lá em Marcos 11, 23, assim, se alguém disser, a tua fé precisa levar você a algum lugar. A sua fé precisa conduzir você a algum lugar. Então, se você tem fé, e de fato você tem, se você já entregou a sua vida a Jesus, você já tem fé. Mas o que você está fazendo com a sua fé? A fé, ela não é silenciosa, ela fala, Então, a gente precisa declarar a promessa mesmo antes de ver. A gente tem aprendido isso aqui em praticamente todos os vídeos. Então, você só vai ter algo, primeiro, porque você crê, segundo, porque você pratica e terceiro, porque você confessa. Então, a fé leva à prática, E a prática leva à confissão. Na verdade, a confissão, ela é uma das expressões de praticar a palavra de Deus. Então, você não pode se conformar somente com ouvir a palavra, somente com ter a palavra no seu coração. Você precisa colocar a palavra de Deus em prática e uma das formas é por meio da sua confissão. Vamos lá. Ponto número 4 aqui, crer, confessar e possuir. Diga-se comigo, crer, confessar e possuir. Lembra lá um dos versos chaves que a gente iniciou esse livro falando? Nós compartilhávamos lá em Romanos, capítulo 10, nos versos 9 e 10. Ali é o princípio para a salvação. A gente aprendeu lá, que aquele que crê, ele confessa. E esse é um princípio que funciona em todos os âmbitos da fé. Todos os momentos que você vai estar andando em fé, você precisa mesmo confessar a palavra, queridos, e deixar que a palavra seja exposta, seja expressa por meio da sua boca. Amém? Então, primeiro se confessa, depois se possui. Diga assim, primeiro eu confesso, diga, primeiro eu confesso e diga assim, depois eu possuo. Então, não espere sentir para confessar. Confesse e veja a manifestação do poder de Deus na sua vida. Vamos lá. Ponto número 5 aqui, Glória a Deus. Deixa eu compartilhar com você a minha tela aqui, Salvação, batismo no Espírito Santo e cura. A confissão antes da posse. De fato, para você desfrutar de qualquer que seja a promessa de Deus, seja ela cura, o batismo no Espírito Santo, provisão financeira, você precisa primeiro, crer na palavra. Você lembra lá, por exemplo, está escrito em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia diz que a fé é a certeza.
A fé é a certeza das coisas que você espera e a convicção de fatos que você não vê. Então, a fé, primeiro crer, primeiro confia na palavra, primeiro tem a palavra de Deus como a verdade, como eu já ensinei aqui em praticamente todos os vídeos, amém? E depois passa a receber e a viver fisicamente, né, aquilo que Deus já prometeu, amém? Então, confesse que você já tem o que a palavra de Deus promete a cada um de vocês. Ponto de número 6 aqui, ó. Vamos lá, ó. Recebendo o Espírito Santo pela fé. Falamos muito sobre isso ao longo de praticamente todo o livro, né? A Bíblia deixa muito claro, tem muita gente que está me acompanhando agora que não é batizado no Espírito Santo ainda, não fala em outras línguas ainda. Pois então, o princípio para você receber o batismo é o mesmo princípio para você receber a sua cura. Primeiro você crê e depois você recebe. Diga assim, primeiro eu creio, depois eu recebo. Amém? É o mesmo princípio para todas as promessas. Você lembra lá, por exemplo, que a Bíblia diz em Atos, capítulo 2, no verso 4? Ela diz que todos foram cheios. Não diz assim? Todos foram cheios. Primeiro, eles receberam pela fé. Depois, eles começaram a falar. Já falei muito sobre isso aqui nos vídeos anteriores. Então, primeiro você recebe. Depois, começa a falar pela fé, amém? Vamos lá, ponto número 7 aqui, ó. O Espírito Santo concede, mas não força. É verdade, irmão. Ele concede o que você precisa, o que você tem declarado, né? Mas ele não força. A Bíblia diz que ele nos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo, ele conduz a cada um de nós, mas ele não impõe, ele não nos impõe, ele não nos obriga, não é? Então, nós somos livres para fazer e crer da forma que nós quisermos. Mas eu vou lhe falar uma coisa, irmão. Bom é a gente ser guiado pelo Espírito e guiado pelo Senhor. A palavra do Senhor diz, a gente já aprendeu nesse livro aqui, né? Que o Espírito Santo, ele quer nos guiar em todas as coisas. Afinal de contas, ele é o nosso guia, ele é o nosso orientador. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, meu irmão, ele é o Espírito da promessa, que veio justamente para nos conduzir em toda a verdade. Ele conhece a palavra, ele conhece a verdade e porque ele conhece, ele pode nos conduzir em cima da verdade da palavra de Deus. Agora, vou perguntar uma coisa. Quantos de vocês estão me acompanhando aqui tem algum problema no corpo, alguma doença? Eu gostei muito da colocação que o Brett Fluke falou no vídeo anterior. Ele disse assim, por exemplo, uma pessoa que está com caroço nos seios, né? Com câncer nos seios. Aí ele falou assim, você não vai simplesmente orar, declarar a palavra e no outro dia você vai lá conferir se já foi embora. Não, a fé não tem como a principal prova o fato de não ter mais nenhum caroço, não ter mais nenhum problema. Não, a fé crê e confia na palavra. Uma vez que você orou, uma vez que você confessou e declarou a palavra de Deus, ponto final. Já é seu e não precisa se preocupar. Amém? Agora, é muito importante você continuar indo para o médico, continuar fazendo os seus exames. É muito importante fazer os acompanhamentos. Por exemplo, anualmente eu tenho exames que eu faço, exames periódicos que eu faço, né? Claro, periódico é constante, né? Mas foi redundante aqui, mas anualmente eu faço exames para constatar ou para fazer aquele acompanhamento, né? Para ver como está a minha condição física, para ver como está a minha condição corporal. E isso não é falta de fé. Amém? Agora, aquele que crê na palavra, ele simplesmente confessa a palavra e tem a palavra de Deus como verdade e não o resultado de um exame específico. Tá certo? Vamos para o próximo ponto aqui. Aleluia! Glória a Deus! 8. Cura divina. Confissão antes da posse. Primeiro você crê e depois você recebe. Por quê? Porque a cura divina já foi conquistada para cada um de nós na cruz do Calvário. A Bíblia mesmo diz, né? Pelas suas chagas fomos sarados. Então o que é que eu faço, pastor? Eu confesso isso todos os dias. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra diz que pelas suas pisaduras, pelas pisaduras de Jesus, eu já fui sarado. Eu já fui sarado. Um ponto importante que o irmão Rei compartilha aqui nesse
capítulo 19, né? Ele fala sobre agradecer a Deus pela sua resposta. Olha que coisa interessante aqui. Por exemplo, aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4 e no verso 6. Vamos lá aqui, ó. Carta aos Filipenses, capítulo 4. Eu acho que eu também não abri esse verso aqui anteriormente. Amém? Ele fala assim, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Olha aí, ó. Ações de graças. Ações de graças. Deixa eu falar uma coisa. A fé, ela é acompanhada pela gratidão. Sabia disso? Sabia que a tua fé, ela precisa ter uma resposta de gratidão ao Senhor? Amém? Gratidão ao Senhor, irmão, a gente não agradece porque já recebeu. A gente agradece fisicamente, né? A gente agradece porque pela fé a gente já tem, mesmo sem ver. Então, uma vez que você orou, uma vez que você confiou em tudo, né? Como ele fala aqui, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, se você crê na palavra, se você já recebeu aquilo que você creu, agora somente agradeça. Amém? Pediu algo ao Senhor? Pois então, esse é o dia de você agradecer. Amanhã também, depois de amanhã também, todos os dias, irmão. Mesmo sem ver, agradeça ao Senhor. Pai, muito obrigado porque eu já orei e eu tomo posse, Pai. Muito obrigado porque já é meu. Louve a Deus antes de ver a resposta. Esse é o segredo-chave, querido, para você desfrutar do melhor de Deus. Ponto número 10 aqui, ó. A confissão como a expressão do que cremos. Olha que interessante aqui, ó. Quando você confessa, você simplesmente expressa publicamente que você já crê e que você já recebeu. Afinal de contas, como já lemos, né? Provérbios 18:21, a Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. As suas palavras, elas revelam a sua fé ou revelam a sua incredulidade. O que você está confessando? O que você está falando todos os dias? Será que você está confessando e falando incredulidade? Ou você está confessando e falando a fé? Então, se você está confessando incredulidade, substitua as suas confissões negativas pela palavra de Deus. Declare o que a Bíblia diz e não aquilo que a sua mente ou que a sua visão está conseguindo enxergar. Porque, irmão, vou te falar, as suas palavras denunciam você. E por último aqui, e não menos importante, é claro, amém? Ponto número 11, a diferença entre a confissão mental e a confissão bíblica. Já abrimos lá naquele versículo lá em 2ª carta aos Coríntios 4:3, né? Que fala, eu criei, por isso aqui também falei. Confissão mental é uma repetição vazia, não vai funcionar. No entanto, queridos, quando a nossa confissão bíblica, por meio da fé na palavra, é expressa, eu vou te falar, aquilo que nós confessamos traz à existência aquilo que ainda fisicamente não estamos conseguindo ver. Então, fale não apenas com a mente, fale com a fé do seu coração. A ordem é clara aqui nesse capítulo, queridos. Primeiro eu creio, depois eu confesso, depois eu possuo, tá certo? Então, não negligencia esse ponto em área nenhuma da sua vida. Pelo contrário, coloque em prática e você vai ver o agir de Deus na sua vida. Como já diz a música, né? O agir de Deus é lindo. Então, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero render graça ao Senhor nesse momento, Pai, pela vida de todos aqueles que me acompanham. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra se cumprindo, Pai. Porque eles têm confessado a Tua palavra certamente, Pai, tem trazido os resultados que eles esperam. Eu oro por eles, Pai, e eu abençoo a vida deles, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz.